Oi, gente, olha só. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo que envolve álgebra, etc. Nós vamos ver hoje fatoração, múltiplos e divisores. Só que isso daí dentro do contexto de álgebra, tá certo, gente? Então, olha só. Isso na página 83, tá certo? Ó, página 83. E o que que acontece? Nós vamos ver aqui algumas coisas, primeiro para a gente compreender o que é decompor em fatores. O que é que seria isso, gente? Ó, eu vou pegar aqui como exemplo, vocês vejam aí, eu tenho 2 vezes 18. Tá certo, gente? Ó, percebam aqui, eu tenho 2 vezes 18. Depois, eu vou fazer o quê? Vocês percebam que 2 vezes 18 é a mesma coisa que 36. Vamos pegar também 3 vezes 12, também vai ser igual a 36. Percebam que se eu pegar 2 a segunda vezes 3 a segunda, também vai ser igual a 36. Tá certo, gente? Percebam que o número 36, ele pode ser representado, ele pode ser escrito de formas diferentes. Eu apenas estou utilizando operações matemáticas distintas. A operação aqui é multiplicação, só que eu também estou utilizando aqui, no caso, potenciação. E o que eu quero que vocês percebam aqui é o seguinte: 36. 36 é um número que nós dizemos que ele é composto. Os números, eles podem ser números compostos e números primos. E quando é que um número ele é primo? Quando ele admite no máximo, aliás, 2 divisores, e ele mesmo. 36 ele é um número composto, porque ele não admite só 2 divisores. Ele admite 2, que é um número par, e 36 também é par, então 36 pode ser dividido por 2, 36 pode ser dividido por 18, 36 pode ser dividido por 3, e assim vai. Só por aí já admite mais do que 2 divisores, e por isso que ele é enquadrado como sendo um número composto. Só que percebam aqui, gente, ó, 36 ele é representado aqui uma multiplicação, tá certo, ó? Uma multiplicação. E o número 2 e o número 3 aqui são primos. Por isso que nós dizemos que um número composto ele pode ser representado por multiplicação em fatores primos, tá certo, gente? Então, o que acontece? Mais ou menos o que nós vamos ver hoje dentro de álgebra é como se representa uma expressão matemática de formas diferentes, sendo que ela tem o mesmo teor, que nem a gente está mostrando aqui. Ó. Eu representei 36 por 2 vezes 18, por 3 vezes 12, por 3 ao quadrado vezes 3 a segunda vai dar 36 também. Então, eu posso representar 36 de diversas formas. E assim é o nosso intuito de mostrar isso daí com álgebra também, para vocês verem como é que funciona. Tá certo? Então, vamos lá. Vou apagar aqui no primeiro momento isso mostrando aqui no quadro. Vamos prosseguindo. Então, basicamente é isso que eu estou explicando aqui nessas primeiras linhas do nosso material. Eu quero mais ter um cuidado nessa figura que nosso material trabalha muito de forma geométrica, tá certo? Esse conteúdo, para que nós possamos ter um cuidado especial e aprendermos aqui algumas coisas. Olha só, gente. Do mesmo modo que existem polinômios que podem ser escritos como produto de outros polinômios, ou seja, em forma de fatorada. Basicamente isso que eu acabei de explicar anteriormente. Então, isso daqui é uma complementação da explicação anterior. Mas olha só, eu quero que vocês visualizem aqui o seguinte, esta imagem no livro de vocês. Percebam aqui, gente, aqui eu tenho um quadrado muito bem definido e aqui eu tenho um retângulo, deixando bem claro o seguinte, que um quadrado também é um retângulo, só que ele é um retângulo especial. Ele é um retângulo especial por quê? Porque ele possui este lado aqui, que vale x, igual a este outro lado, que é a altura dele, também vale x. O quadrado é uma espécie de retângulo na qual todos os seus lados são iguais.
ele recebe esse nome especial justamente por causa dessa característica dele. Todos os seus lados são iguais. E aqui é um retângulo também, só que é o seguinte, a altura deste retângulo aqui, quanto equivale, gente? Desse retângulo maior. A altura dele vale x aqui, ó. E quanto equivale o comprimento dele, que vale de C até F ou de D até E? O comprimento dele vale, no caso aqui, gente, ó, vale y. Mas olha só o que é que nós poderemos fazer aqui, gente, ó. Vocês percebam aqui o seguinte. Como é que eu vou representar a área desse quadrado? A área desse quadrado vai ser a base, a área, vamos chamar aqui de A1. A1 vai ser igual a x vezes x, que no caso vai ser x ao quadrado. Vocês já sabem disso daí. A2. Como é que eu posso representar A2, que é a área do retângulo? Vai ser o comprimento da base, que vale y, vezes a altura do retângulo, que é a mesma altura do quadrado aqui, que vale x. Então, A2 aqui vale yx ou x vezes y. E como é que eu posso representar a área total deste retângulo maior, que é a composição de A1 mais A2? Gente, ó, aqui do ladinho, tá certo? Ó, A1 mais A2 vai ser a área desse retângulo todinho maior, que é A1 mais A2. Quanto equivale a A1? A1 vale x ao quadrado, tá certo, gente? Ó, A1 vale x ao quadrado, mais, tá certo, gente? Ó, quanto equivale a A2? A área do retângulo maior vai ser A2, que vale y vezes x ou x vezes y, mais A2, que vale x vezes y, tá certo? Aqui vale x vezes y, tá certo? Então, olha só. Agora, a nossa preocupação é o seguinte. Eu vou apagar aqui, pegar parte algébrica que está aqui, tá certo? Que eu coloquei um parênteses entre ela. E vou apagar aqui a luz do Datashow para fazer aqui algumas ponderações para vocês. Depois eu retomo no Datashow, tá certo, gente? Ó, o que é que eu estou querendo? Vou apagar aqui esta parte e vamos ver aqui o que é que eu estou querendo. A área daquele retângulo maior, que era assim, gente, ó. Eu tinha A1, eu tinha A2. Quando eu somo esta área A1 com a área A2, dá este retângulo maior, todinho. E como é que eu posso representar a composição dessas áreas, dando a área do quadrado do retângulo maior? Somando as áreas, tá certo, gente? Como é que eu faço? Tá aqui, já fiz anteriormente. Vai ser x ao quadrado mais x vezes y ou y vezes x, é a mesma coisa. Só que eu quero que vocês percebam aqui o seguinte, gente, ó. X ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x, representando o restante aqui mais xy. Ó, gente, vou até colocar sublinhado de vermelho. Ó, esse x aqui, ou o outro aqui também pode ser, ele é um que nós chamamos de fator comum. Aqui é um polinômio, aqui é um monômio, aqui é um monômio. Esses dois monômios constituem o polinômio x vezes x mais x vezes y. E esse polinômio, nesse polinômio todinho aqui, nesse é o primeiro termo, aqui no caso vai ser o segundo termo. Perceba que x aqui, existe x aqui também. Então nós dizemos que x é um fator. Por que é um fator? Recorde, gente, que uma multiplicação é só para recordar lá dos números naturais. Por exemplo, eu quero fazer uma multiplicação de 3, de 4 vezes 2, daqui vai ser 2 vezes 4 vai ser 8. Isso daqui é chamado de fator. Isso daqui também é chamado de fator. E o resultado aqui vai ser o produto. Tá certo, gente? Aqui vai ser o produto. Eu estou querendo dizer, aqueles termos que se multiplicam, eles são chamados de fatores. Com isso, ó, x está multiplicando x. Então, esse x é um fator, que nem este daqui, e esse x também é um fator.
Aqui, tanto x quanto y também são fatores. E percebam que nesses termos aqui, nesse termo e nesse segundo termo, eu tenho um fator comum. Por que comum? Porque existe, se é uma coisa comum, é algo que tem que estar em um termo e tem que estar no outro também. Percebam que aqui nesse primeiro termo eu tenho um x. Aqui nesse segundo eu também tenho um x. Então, x é o que nós chamamos de termo em comum. É o que nós chamamos de termo em comum. Existe y aqui? Não existe. Existe y aqui? Existe. Mas não existe aqui. Então, nós dizemos que y não é um termo comum. Então, o que, que nós poderemos fazer, gente? Isso daqui é uma forma de representar matematicamente e algebricamente a área desse retângulo maior, que é a composição. Ou seja, a composição é a soma da área desse quadrado menor, desse retângulo menor, que vai ser o quadrado, mas isso daqui. Só que eu posso representar esta mesma área aqui de outra forma matemática. Existe uma regra que diz aqui o seguinte: eu vou pegar os fatores em comum aqui e vou colocar eles em evidência, que a gente diz. O que significa colocar em evidência? Eu vou pegar os termos em comum, vou colocar um sinalzinho de multiplicação, vou abrir um parênteses. E o que eu vou fazer? Os termos em comum eu vou dividir os fatores que possuem termos em comum, eu vou dividir pelo próprio termo em comum, e o resultado eu coloco dentro de parênteses. Vamos ver. Como é que funciona isso na prática? Este x aqui, eu vou cancelar com esse x. X dividido aqui, no caso, tá certo, gente? Para x vai ser igual a 1. Ou seja, esse x dividido por esse x aqui, desse primeiro termo, vou colocar aqui, esse x dividido por esse, x dividido por x, vai dar 1. E o que vai sobrar aqui, gente? Vai sobrar somente esse x. Então, ele vem aqui para dentro do parênteses. O termo que sobra aqui, ele desce para dentro do parênteses. O sinal também. Mas, esse termo aqui, eu cancelo com esse. X dividido para x vai dar 1. E não tem importância eu colocar o 1 aqui dentro, não preciso colocar, porque não vai influenciar no resultado. Então, eu vou fazer x dividido por x, vai dar 1, e aqui no caso, seria xy, dividido aqui no caso por x. O que é que vai acontecer, gente? Esse x é cancelado por esse x e sobra somente o y. E esse y que sobra, ele vem para cá. Do mesmo jeito que está aqui, x vezes x dividido para esse x, que é o termo em comum, esse x é cancelado por esse x e sobra somente esse x aqui. Esse x que sobra, ele fica aqui dentro do parênteses. Então, percebam, isso daqui que eu acabei de resolver é o que nós chamamos de forma fatorada deste polinômio que representa a área desta figura. É isso daí o motivo da nossa aula de hoje. Então, eu fiz aqui o que nós chamamos de forma fatorada, e o que é que vocês podem ver também. Eu vou dar uma apagada aqui para vocês verem uma outra propriedade que eu quero mostrar para vocês. Olha só, nós vimos que, tá certo? Nós vimos que está aqui do ladinho, tá certo? Está aqui do ladinho que esta expressão matemática representa a área daquela figura do nosso livro. E nós vimos que a forma fatorada disso daqui, eu vou colocar aqui de vermelho, vai ser x vezes x mais y. Por quê? Desse x ao quadrado, que é a mesma coisa que x vezes x, eu simplifico esse x por esse, sobra esse, vem para cá. Simplifico esse x por esse x, sobra y, vem para cá. E o que eu estou querendo mostrar para vocês é que se eu pegar x vezes x mais y, eu posso fazer o seguinte. X vezes x aqui vai ser o que, gente? Vai ser x vezes x. E esse x vezes y vai ser x vezes y. Perceba que ao fazer essa distributiva da multiplicação que eu estou mostrando aqui, eu vou obter esse resultado, que é o mesmo resultado anterior que nós tivemos. Então, o que eu estou querendo mostrar? Assim como eu posso representar o número 36 de várias formas diferentes, de vários procedimentos e operações matemáticas diferentes, eu posso pegar uma expressão numérica e representar elas ou desta forma,
ou desta forma, sendo que estas formas, elas se equivalem, têm o mesmo sentido e valor matemático. Esse daí é o objetivo da aula de fatoração, tá certo, gente? Então, olha só, vamos aqui abrir a lâmpada do DataShow agora e vamos prosseguir com a explicação. A aula de hoje é um pouquinho mais longa, porque o conteúdo tem que ser bem detalhado, na realidade. E olha só, feito isso daqui, tá certo, gente? Ó, tá aí a forma proposta simplificada e fatorada da área desse retângulo, que nem é o que eu acabei de explicar para vocês, tá certo? Então, olha só, fatoração com fator comum em evidência foi o que eu acabei de explicar para vocês, tá certo, gente? Foi o que eu acabei de explicar para vocês. Com isso, eu vou dar apenas mais um outro exemplo aqui e nós vamos passar por cima dessa questão de fatoração com fator comum em evidência. Vou apagar aqui a luz novamente do DataShow e escrever aqui uma proposta. Tá aqui. Vamos supor que a gente tenha a seguinte situação. Eu tenho x ao cubo vezes y mais x ao quadrado vezes y ao quadrado. Gente, olha só o que é que eu posso fazer aqui utilizando o que nós chamamos de fator em evidência. A primeira coisa, para facilitar, para quem na primeira vez, eu aconselho a vocês a fazer aqui o seguinte: pegar esse x ao cubo e desenvolver ele. Vai ser x vezes x vezes x e no final multiplicar por y. X ao cubo é x vezes y vezes x. Mais aqui é x ao quadrado, vai ficar x vezes y vezes y, porque é y ao quadrado. E o que vai acontecer aqui, gente? Ó, percebam que o que eu tenho comum nesses dois termos? Aqui é um termo, aqui é outro termo. E o que eu tenho em comum? Ora, eu tenho 2x aqui. Tenho 2x, então aqui eu também tenho 2x. Então, x vezes x e x vezes x vai ser o fator comum dos dois membros. Aqui eu tenho quantos y, gente? Ó, aqui eu tenho 2y e aqui eu tenho somente y. Então, o que vai acontecer? Eu tenho somente esse y e esse y como fator comum. Então, o que acontece? Eu posso fazer a seguinte jogada. Eu posso pegar x vezes x, no caso vai ser x ao quadrado. Fator comum aqui, tá certo, gente? Ó. O que vai sobrar? O que eu ainda não mexi foi com esse camaradinho aqui, ó. Vai ficar x vezes y. Aqui vai ser x ao quadrado, mais x ao quadrado. X vezes x é x ao quadrado. E vai ficar aqui vezes y vezes y. Mas percebam aqui o seguinte, gente, ó. Eu ainda multipliquei x, y vezes y aqui, só que tem um y comum aqui. O que eu posso fazer para facilitar? Eu posso dizer que este camaradinho aqui, ó, percebam, eu tenho x ao quadrado vezes y e eu tenho x vezes x ao quadrado aqui, eu posso colocar esse y aqui para dentro, tá certo, gente? E colocar esse x aqui para fora, para facilitar, tá certo? Eu posso colocar o y aqui e posso colocar o x aqui fora para ter uma melhor visualização. Por quê? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, olha só, perceba, eu tenho x ao quadrado vezes y e eu tenho x ao quadrado vezes y. Então, perceba que essa parte é igual a essa. Isso é o que nós chamamos de fator comum, ou no caso, são a parte literal em comum nos dois termos. O que é que eu devo fazer perante o que eu acabei de mostrar para vocês, tá certo, gente? Eu vou pegar aqui a parte em comum, depois dela vou colocar um sinalzinho de multiplicação e vou pegar os termos e dividir pelo fator comum. Olha só, vai ficar x ao quadrado, tá certo, gente? X ao quadrado vezes y vezes x, tudo isso aqui dividido por quanto, gente? Pelo fator comum, que é x ao quadrado vezes y. Aí, olha só, opa, isso daqui é igual a x ao quadrado, y é igual a y. Sobrou quem, gente? Ó, sobrou quem? Sobrou x.
Então, x foi o que sobrou. O que vai acontecer com esse x? Esse camaradinho que sobrou, ele vem aqui para dentro do parênteses. Agora, eu vou utilizar o sinalzinho aqui, de mais, e vou aplicar o mesmo procedimento com o outro termo que está aqui. Vai ficar x ao quadrado vezes y, dividido por quem? Dividido pelo termo em comum da expressão. Então, vai ficar x ao quadrado vezes y. Aí, olha só, do mesmo jeito que eu fiz anteriormente, olha, eu tenho x ao quadrado e x ao quadrado aqui é igual, eu posso, no caso aqui, simplificar e simplificar por x ao quadrado. X e x aqui eu também posso simplificar. Aliás, y e y posso simplificar. Sobrou quem? Sobrou y. Acabou-se. Então, esse camaradinho que sobrou, que é y, ele vem para cá. Puf, acabou-se. Então, percebam, gente, esta parte que eu estou destacando aqui agora é a forma fatorada desta expressão algébrica daqui de cima. Aqui já não se pode fazer mais nada. Então, terminou aqui. Então, o macete de como a gente fatorar expressões é desse jeito. Não é macete, na realidade, é os procedimentos que devem ser desse jeito. Tá certo? Então, era o que eu tinha para mostrar nesse primeiro momento para vocês. E também a gente pode ainda fazer de uma outra forma esse mesmo problema. Vou representar ele de uma outra forma, aí vocês escolhem a melhor forma de como vocês resolverem. Então, olha só, representando do segundo modo, gente, ó, como é que a gente pode resolver essa mesma situação? O que é em comum aqui, gente? Ó, eu posso colocar x vezes x, x vezes x vezes x, que é x ao cubo, vezes y, aqui x ao quadrado, mais x vezes x, que é x ao quadrado, vezes y ao quadrado, que é a mesma coisa que y vezes y. Aí, olha só, eu tenho quantos x aqui? Tenho 3x nesse primeiro membro. Eu tenho quantos x do outro? Tenho 2. Então, eu pego a quantidade de x em comum, vai ser a mesma quantidade que tem em um termo e no outro, só que em menor quantidade. Então, eu coloco aqui, ó, o de menor quantidade é x vezes x. Então, eu vou colocar x vezes x. Então, olha só, eu já representei o menor termo em comum, que é x vezes x. São 2x aqui. Coloquei aqui. Agora, eu vou ver nos dois termos aqui. Eu tenho termos em comum y, y e y. Mas eu vou pegar o de menor quantidade, tá certo, gente? O de menor quantidade eu coloco sempre multiplicando todos eles aqui e no final eu abro parênteses. Perceba, o y, e tem um 2y lá, mas eu coloco apenas um y aqui. No final, o que eu vou fazer, gente? Ó, vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou pegar aqui, primeiro membro, tá certo, gente? Ó, o primeiro termo, tá certo, gente? Ó, primeiro termo. E aqui, no caso, segundo termo. Eu vou colocar aqui o primeiro termo. Eu vou colocar x vezes x, que é o primeiro termo, vezes y. E aqui embaixo eu vou colocar a quantidade de x com a mesma quantidade de y em comum. 1, 2x, y. Aí, olha só o que eu vou fazer, gente. Eu vou simplesmente, olha, lá vai um x, embora com outro x, lá vai outro x, embora com outro x, lá vai um y, embora com outro y. Eu cancelei todo mundo aqui, e aqui em cima sobrou quem? Aqui em cima sobrou x. Esse termo que sobra vem para aqui para dentro do parênteses. Então, quem é que vem para aqui para dentro do parênteses? X. O sinalzinho, do mesmo jeito, eu vou fazer como segundo membro. Tá certo, gente? Ó, como segundo membro, o segundo termo, desculpa. Eu vou fazer da seguinte forma. Vou pegar a mesma quantidade do segundo, x vezes y vezes y. E aqui embaixo eu vou colocar o termo em comum, tá certo, gente? Vai ser x vezes y. Lembrando que o termo comum aqui, não importa, eu posso pegar de um termo e do outro. As quantidades saem da menor quantidade possível entre os termos. Ou seja, aqui tem 3x, só sai o 2x para cá. Tem que ser o menor possível.
E no caso, eu tenho y e 2y lá. Eu pego esse y aqui, que tem que ser a menor quantidade de um dos membros. Descer o y. Certo, gente? Para não ter confusão. No final, o que acontece? Esse x vai se embora com esse x vai se embora com esse x, esse y vai se embora com esse y. Opa! Sobrou quem? Sobrou y. Esse y que sobra, recordando que o sinal desceu aqui, esse y que sobrou, ele vem para aqui para dentro do parênteses. No final, eu resolvo aqui aplicando propriedade de potências. X vezes x é a mesma coisa que x ao quadrado vezes y, x mais y, e acabou-se. Recordando, por que deu x ao quadrado? Porque o expoente é 1, expoente 1. Conserva a base e 1 mais 1 vai ser igual a 2. Tá certo, gente? Então, basicamente, eu tenho várias formas de como resolver e representar o mesmo número, uma mesma expressão algébrica, e esse é o intuito desta aula. Tá certo? Então, o que tem aqui por explicar, tá certo, gente? Ó, o que tem aqui por explicar, licencinha, vou apagar, tá certo? O que tem aqui por explicar é, nesta página, fatoração com fator comum em evidência, basicamente é isso que nós acabamos de ver e resolver, tá certo? E explicar. Então, percebam aquela questão dos cortes aqui, quando vocês fizerem a leitura, para ver e analisar a explicação que eu estou dando aqui e comparar com a do autor, tá certo, gente? Então, olha só, quando os termos de um polinômio têm um fator comum, podemos colocá-lo em evidência, que é aquela parte que a gente coloca fora de um parênteses. E, olha só, em evidência, a forma fatorada é o produto do fator comum pela expressão que se obtém dividindo-se cada termo do polinômio pelo fator comum. Peguei a parte comum, peguei cada termo do polinômio e foi dividindo em evidência. E o resultado do que sobrou dentro do parênteses, com a operação final que nós fizemos, é justamente isso daqui que está explicando a fatoração com o fator comum em evidência. Tá certo, gente? Prosseguindo ainda, vamos lá. Então, olha só. Aqui tem essa atividade que vocês devem fazer, atividade 1 e 2, questão 1 e 2. E fatoração por agrupamento, gente, ó. Eu vou pegar aqui, basicamente, eu vou tentar explicar diante dessas figuras, aqui algumas coisas para vocês. Tá certo? Então, olha só. O que é que nós poderemos enfatizar aqui de tão importante? Gente, eu quero que vocês acreditem o seguinte. O comprimento daqui até aqui dessa figura, ó, daqui até aqui vale quanto, gente? Vale A. Podem analisar no livro de vocês. Nessa mesma figura, o comprimento daqui até aqui também vale A. É o mesmo valor, tá certo, gente? Também aqui, ó. Até aqui também vale A. O comprimento daqui até aqui vale B. O comprimento daqui até aqui vale B. Daqui até aqui vale B. Ou seja, gente, o comprimento total aqui dessa figura verde, de uma extremidade à outra, é o mesmo comprimento desta figura de extremidade à outra, que é o mesmo comprimento de uma extremidade à outra. É a mesma coisa. Então, olha só, o comprimento aqui, ó, o comprimento de uma extremidade à outra, que vai valer A mais B. Vai ser o comprimento A aqui, e eu vou somar, mas esse trechinho aqui vai ser A mais B. Esse comprimento todinho vale A mais B. Aqui em cima também vale A mais B. E aqui também vale quanto? A mais B. Também vale A mais B. Olha só, gente. A altura aqui vale X, essa altura desse retângulozinho menor. A altura aqui também vale X. Aqui também. Aqui vale X, tá certo? E aqui vale Y. O que eu estou querendo dizer? A altura desse retângulo verde é a mesma altura desse retângulo amarelo, que é a mesma altura desse retângulo roxo aqui. E com isso, essa altura de cima até embaixo vale, no caso aqui, x vezes, aliás, x mais y.
Essa altura daqui de baixo até em cima vale x mais y. Tá certo, gente? Vale x mais y. Aí, olha só o que vai acontecer. A altura desse retângulo aqui também vale x mais y. O comprimento é o mesmo. Então, aqui vale x mais y, aqui vale x mais y. E a altura desse retângulo roxo aqui também vale quanto? X mais y. Esse comprimento y aqui, mais esse comprimentinho x aqui, que vai ser x mais y. Ou seja, se daqui fosse 12 e esse comprimento aqui fosse 3 centímetros, seria 12 mais 3 daria 15 centímetros. Mas como aqui está com letras, é y e é x, então vale x mais y ou y mais x. Tá certo, gente? Então, olha só. A questão é, como é que eu vou representar a área desses retângulos? Como é que eu vou representar a área desses retângulos? Então, olha só. Esse retângulo aqui vai ser A vezes X. Como? A base dele vale A e a altura vale X. Tá certo, gente? Vou apagar aqui. Vou apagar e mostrar aqui para vocês algumas coisas. Ó, a base dele aqui vale A. E a altura vale quanto? Vale X. Tá certo? Aqui o retângulo. Como é que eu calculo a altura? A altura vai ser base vezes a altura, vai ser AX. Do mesmo jeito que vocês tirarem os comprimentos para esse pequeno retângulo que está aqui, ó, a base aqui vai ser B e a altura vai ser X. Então, aqui vai ser BX é a área. Desse retângulo maior, vai ser A vezes Y. Comprimento A na base aqui, ó. E a altura vale y, então a área vai ser AY. E aqui vai ser BY, pela mesma forma de raciocinar que eu percebi os outros retângulos. Agora a questão é o seguinte, qual é a área do retângulo todinho? Utilizando esse daqui, esse. Quanto é que vale? Só é somar algebricamente. Vou pegar AX, tá certo, gente? Ó, eu vou somar este comprimento AX está aqui, tá certo, gente? Ó, AX. Vou pegar mais este outro comprimento que vai ser BX, mais outra área. Vou somar mais AY, tá aqui, ó. A área desse retângulo maior vai ser AY, mais BY, que vai ser esse outro retângulo que se encontra aqui. Quem tem dificuldade recordar o que é área de retângulo, eu sugiro fazer uma revisão, tá certo, gente? Então, olha só, vai ser complicado vocês compreenderem o que eu estou mostrando aqui se vocês não fizerem uma revisão do que é a área de figuras planas, tá certo? Mas eu creio que vocês têm esse conhecimento porque eu sei que vocês são muito inteligentes. Então, olha só. Quer dizer, a área dessa figura todinha vai ser AX mais BY mais AY mais BY. É um polinômio. Agora a questão é, eu posso representar esta mesma área de forma diferente, conforme está aqui nessa figura amarela. Como? Gente, de que forma? Ó, eu mostrei para vocês aqui, ó, que a altura deste retângulo que eu estou desenhando, ou no caso cobrindo aqui, ó, a altura dele está aqui, vale quanto? Vale x. Mas quanto é que vale a base dele? Vale A mais B. Vale A mais B. Comprimento daqui até aqui vale A mais B. Esse mesmo comprimento aqui, vale esse comprimento A aqui, mais esse comprimento B. Então, aqui vale A mais B. E esse maior aqui, esse retângulo maior, a altura dele vale quanto, gente? Vale Y. Está aqui, ó. Dá uma olhada no livro de vocês. E quanto é que vale o comprimento da base? Está lá em cima. A mais B. Aqui vale A mais B. Como é que eu vou fazer para calcular a área total desse retângulo? Ó, desse retângulo menorzinho aqui vai ser x, que é a altura, e vou multiplicar pela base, que é o comprimento da base, que vale A mais B. Está aqui. E
esse outro aqui, retângulo, que eu estou sinalizando agora, como é que eu faço para representar? Vai ser a altura, y, vezes o comprimento da base, que vale A mais B, vezes A mais B. A mais B é o comprimento da base. Para calcular, é lado vezes lado. Não necessariamente base pela altura, mas pode ser altura pela base também, não tem problema. Que foi o que nós fizemos aqui. E no final, perceba, como é que eu vou fazer para achar a área todinha? A área todinha eu vou fazer o quê, gente? Eu vou pegar, somar essa área do retângulo de cima com a área do retângulo de baixo. Ou seja, vai ficar x vezes A mais B somado ou adicionado com a área do retângulo de baixo, y vezes A mais B. Gente, ó, percebam, eu acabei de mostrar para vocês que a área desse retângulo é a mesma área desse, que é a mesma área desse, porque as dimensões, os comprimentos e as alturas desses retângulos são as mesmas. E já vocês percebam, ó, eu representei a área desse retângulo por esse polinômio, AX mais BX mais AY mais BY. Deste outro retângulo, está aqui, x vezes A mais B mais y vezes A mais B. Isso quer dizer, a área, essa primeira forma de representar, matematicamente é igual a essa outra forma, só que essa daqui já está de uma forma mais simplificada ou mais fatorada, que nós dizemos. E ainda tem uma outra forma de representar, que é dessa forma roxa, que aí eu vou deixar a interpretação por parte de vocês, tá certo, gente? Que o único intuito, ó, eu tenho aqui valores de alturas, que são as mesmas para as figuras, e eu posso representar as áreas com polinômios representados de forma diferente. Basicamente isso que eu estou querendo deixar bem claro para vocês, tá certo? Aí agora, prosseguindo um pouquinho mais, tá certo, gente? Ó, prosseguindo um pouquinho mais... Prosseguindo um pouquinho mais, nós vamos ter aqui o seguinte, gente, ó. Feito isso, e baseado no que nós estudamos, o que é que eu vou dar aqui uma dica para vocês? Vejam e revejam esse colocando em prática que está aqui com vocês. Perceba que o autor ele vai resolvendo aqui passo a passo, explicando, dando alguns macetes. A minha sugestão, veja o que ele está explicando. Eu não vou explicar porque está muito bem explicado aqui pelo autor. E vocês vejam como é que era esse polinômio. Vejam no final como é que ficou fatorado, tá certo, gente? E depois vocês tentem interpretar esta solução por parte dele. E o que acontece? Depois, escreva o enunciado em um caderno e tente fazer você sem olhar pelo que o autor está propondo, para saber se você fixou. Se você chegar à resposta final, essa daqui, é porque você está no caminho correto. Se não chegou, é porque merece uma atenção a mais, tá certo, gente? E se ainda, mesmo assim, depois de fazer tudo isso, não compreender, então é motivo para a gente tirar dúvida online próxima semana, certo? Então, prosseguindo, aqui tem algumas atividades para vocês realizarem no caderninho de vocês, me trazerem e me enviarem pelo WhatsApp ao longo desta semana, tá certo, gente? E início da próxima, sem nenhum estresse, pode fazer no tempo de vocês e tudo tranquilo. Olha só, gente, no meu planejamento de aula, eu tinha proposto para a gente ver fatoração da diferença de 2 quadrados, ainda esta semana. Só que o que acontece? Eu vou ter a necessidade de replanejar, porque eu vi que tem algumas coisas aqui que merece a gente dar um destaque a mais, senão vai ficar muito conteúdo para a semana para vocês, e vocês podem se complicar. Então, eu vou dizer, olha, o nosso conteúdo desta semana fica até aqui esse exercício anterior, esse que está aqui, questão 1, questão 2, e a partir de fatoração da diferença de 2 quadrados, em diante a gente deixa para uma próxima semana, tá certo? Vamos um pouquinho mais devagar para que a gente não saia atropelando as coisas e vocês não se compliquem. Este é o conteúdo da nossa semana. Tudo de bom a todos. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Tchau, tchau.